E aí, mano, vem fazer uma make de Halloween babadeira comigo. Primeiro de tudo, já lavei, hidratei meu rosto, tô usando hidratante, espalhei. Agora eu venho com 2 primers diferentes. Esse é pra poros e o preto é o prêmio siliconado. Fica um efeito mais aveludado. Agora eu passo o pó com essa coisa, porque a minha pele oleosa, você sabe que eu sempre faço esse truque. Agora eu venho com a base e a blendagem. Faço uma misturinha das duas. Venho com a minha boa velha esponjinha. Agora eu venho com uma esponjinha menor para esfumar a região dos olhos. Venho com um fixador de maquiagem. Eu pego esse pincel aí de unha. Aí eu pego minhas sombras cremosas para fazer o meu contorninho de nariz. Aí não tem segredo. Só contornar e pronto. Logo depois eu pego esse pano para higienizar meu pincel, porque eu ainda vou usar ele de novo. Pego esse corretivo aí branco bagaçado. Aí eu espalho com o pincel que eu limpei no pano. Pego esse outro pincel para espalhar o contorno. O contorno em creme, né, que fala. Agora eu pego a esponjinha também para esfumar. E eu vou com o bichinho aí de coração. E um puff, né, de coração, quase que eu não lembro o nome, Jesus. Espalho tudinho nessas áreas, marco. Aí vou com o meu corretivo nessa região dos olhos, só um pouquinho mesmo, porque ele é bem pigmentado. Espalho com a minha coxinha. Agora eu vou com o blush líquido, faço uma mistura dele com hidratante, vai ficar mais clarinho. Aí eu misturo nas bochechas, um pouco no nariz, um pouco no queixo, passei no arco do cupido também. Agora eu vou com o meu pincel chanfrado grande e vou espalhar tudinho aonde eu depositei, né? Fica legal esse truque com o hidratante porque fica bem mais fácil de espalhar. Agora eu vou com o meu pincel fofão varrendo o recorte que eu fiz com o pó. Vou com o meu pincel fininho, pego a sombra azul e demarco o côncavo. Aí eu espalho, eu vou com o pincel fofão para ficar mais esfumado. Pego o corretivo para fazer o recorte, gente, cut crazy. Eu não sei falar esse nome em inglês. Aí eu vou fazer o recorte do outro lado. Pego a coxinha para espalhar. Eu vou usar a água micelar agora, deposito nesse paninho e faço a limpeza das minhas sobrancelhas. Agora, depois de limpar, eu vou com a minha pastinha Melu Ruby Rose, com o meu pincel de cílios de sobrancelha, dou uma borrifada do fixador e vou penteando com o pincel para cima, apertando. Agora eu vou com a sombra branca, passo na minha pálpebra, deposito nas minhas duas pálpebras. Aí eu pego essa sombra azul com esse pincel e marco todo a parte inferior dos olhos. Pego esse lápis branco, aí eu coloco na linha d'água, deposito na linha d'água. Agora eu vou com a minha bruma e o meu pincel e borrifo, porque eu vou fazer um delineado azul escuro. Então eu borrifo na minha sombra azul escura, aí eu vou depositando, eu vou como se fosse um delineador igual, entendeu? Aí vai fazendo esse delineado com bruma fixadora e a sombra azul. E tem que ser esse pincelzinho de delineado, tá? Pra ficar bem nos trinques. Agora eu faço o cantinho externo dos dois olhos pra ficar bem, uma coisa bem egípcia. Aí agora eu vou com a máscara de cílios. Gente, eu uso essa da Avon e eu uso uma outra preta da Natura. Aqui elas não brigam, elas são melhores amigas, tá? Aí tá, gente, depois eu venho com o meu fixador de maquiagem, né, espalho todo, espero secar, e venho com o meu contorno em pó. Gente, contorno em pó, eu me esqueci de gravar eu passando o pó pra vocês, mas é daquele jeito, né, que você sabe. Agora eu venho com o pincel, espalhando o contorno em pó. Agora eu vou com o meu pincel chanfrado e o blush em pó, por cima do blush líquido, tá? Pra reacender, não é? Nessas áreas que você já sabe onde é. Aí eu espalho um pouco de bruma fixadora no pincel e eu passo no iluminador e vou passando na ponta do nariz, na maçã do rosto. E eu vi que não tava pigmentando, eu passei foi o meu dedo, que eu não tenho essa paciência não. Aí eu passei nessas áreas, olha como ele é lindo, maravilhoso. Agora eu venho com papel, cola branca e vou tentando fazer
Aí, como vai ficar, né, a maquiagem que eu quero fazer, eu vou passando bastante cola, porque eu quero que grude na minha cara, mesmo que fique uns instantes, eu queria que ficasse, pra poder gravar o vídeo pra vocês, né. Aí eu passei a cola branca de escola no papel higiênico. Aí eu melequei bastante mesmo de cola pra colar, ver se aguentava umas horinhas no rosto. Aí eu posicionei na minha boca, colei, dei uma apertadinha, né, apertei. Do outro lado a mesma coisa. Aí eu depositei a cola pra ficar bem melequento. Aí depois de eu ter melecado isso tudinho, eu esperei secar, né. Aí depois de seco eu vim tirando com uma pinça, um pouco de água, fui umedecendo e fui tentando tirar devagar, como se estivesse fazendo uns buracos, como se tivesse, não, eu estava fazendo uns buracos, fiz tentar fazer os buracos dos dois lados, também peguei uma tesoura e fui cortando desse lado, não sei por que eu fiz assim, só de um, mas deu certo. Você tem que ter muito cuidado nessa hora pra não se cortar, gente, porque ficou muito melequento, muito colado mesmo, e olha que é colado de escola. Aí eu vou dando acabamento com a tesoura, vou abrindo mais o corte, entendeu? Pra ficar uma coisa organizada. Pega a cola de cílios agora e passa embaixo do que tá soltando, porque não é material próprio para trabalhar. Aí eu vou tirando as rebarbas, abrindo mais, dando uns pequenos ajustes com a pontinha da tesoura de unha. Aí sim, gente, depois que eu abri mais o buraco, eu venho com a cola de cílios novamente para colar o que já estava se soltando, né? Porque isso já estava mais que seco, muito seco. Aí eu tive que passar a cola de cílios para ver se segurava um pouco mais o papel, né? Agora eu venho com a base, deposito um tantinho que eu quero, eu venho com a blindagem, um pincel, misturo tudo e agora eu passo sobre a coisinha que eu fiz com o papel, a rasgadura, certo? Aí agora eu espalho, esfumo para ficar o máximo assim do tom da minha pele. Venho com a sombra preta e o pincel de esfumar, coloco sobre o buraco que eu fiz. Aí vai ficar esse efeito assim, né? Já tá criando forma, né? Aí eu vou espalhar de um lado e do outro também. Espalho pra ficar um esfumado. Agora eu venho com um batom vermelho pra ser o sangue, tipo um sangue pisado, entendeu? Coloco entre dos dois lados. Eu achei que tava pouco, eu quis colocar mais pra ficar como se estivesse com bastante assim, sangue. Peguei um pincel de esfumar e esfumei toda a borda dos dois lados. Fui trazendo também um pouco mais pro lábio pra esfumar. Aí ficou assim, gente, olha. Um efeito bem realista. Peguei esse lip tint, sua linda, não lembro a marca. E passei nas bordas pra ficar um efeito mais que tipo que o sangue estivesse escorrendo, entendeu? Que eu queria esse efeito. Eu venho novamente com o batom vermelho e dessa vez passo nos lábios. Preencho bem. Aí depois eu venho com um pincel de esfumar e esfumo, né? Passo um pouquinho da sombra preta pra ficar um batom um pouco mais escuro, vermelho escuro. Aí espalho, esfumo com o pincel de esfumar. Gente, eu esqueci de gravar eu passando o sangue falso. É esse da Color Make, ele é muito bom. Comprem ele que deu esse efeito mais de sangue, assim, bem realista, entendeu? Aí eu passei assim, como eu tô demonstrando pra vocês. Encaixei o pino dele no corte e fui passando. E também, gente, pra esse efeito de sangue espalhado, eu fiz isso com o lip tint. Eu fui, tipo, espremendo, borrifando, entendeu? Pra ficar todo o sangue pisado, espalhado, enfim. Olha o resultado agora, mana. Fiquei muito linda. Se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. Se você gostou, dá um like, copia o link, republica, vai me ajudar muito. Beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, tá?